Como tratar as pessoas com problemas com álcool ou algum tipo de droga? Se você quer uma discussão acalorada, basta levantar esse assunto onde houver 3 ou mais pessoas. Dificilmente elas vão pensar da mesma maneira, mas cada qual se manterá fiel às suas convicções e vai defender com unhas e dentes suas ideias. Por mais diversidade que esse debate apresente, durante muitos e muitos anos, a rede de saúde usava um único tipo de intervenção, com poucas variações, e sempre seguindo a lógica da internação e da abstinência. Em 2001, o filme Bicho de Sete Cabeças mostrava uma biografia romanceada de Austragésilo Carrano Bueno, que ainda jovem foi internado em um sanatório público pelo pai que achara maconha com o filho. A internação resulta em uma catástrofe para a vida de Carrano. No mesmo ano do lançamento do filme, era outorgada a Reforma Psiquiátrica, assinada pelo governo em 6 de abril. A Lei Paulo Delgado, como ficou conhecida, tramitou 12 anos no Congresso. Um instrumento legal que dispõe sobre os direitos das pessoas que precisam de atenção psicossocial. Resultado direto da luta antimanicomial, que estava em pauta desde o meio dos anos 70, e de uma nova política de saúde que culminou com a formação do SUS. Com o Sistema Único de Saúde, vieram os CAPs, os Centros de Atenção Psicossocial, e com o tempo começou a ser montada uma rede de atendimento para os usuários da saúde mental. O que você vai conhecer hoje em Diversidade é um pouco do funcionamento de alguns serviços dessa rede, e como ele traz novos paradigmas para o tratamento de dependência de álcool e drogas, para além dos tabus e dos preconceitos. Quando a gente pensa na questão da dependência química, acho que na cabeça de todo mundo mesmo vem, trata-se dependente químico com internação, né? Ele só está se tratando quando ele está internado. Uma vez que ele não está internado, ou ele para de usar a substância e se curou, né? Ou ele não para de usar e não está se tratando. Essa é muito o imaginário social que a gente tem mesmo. Essa saúde mental, ela está sendo chamada a dar respostas para a questão do álcool e droga. Ela está sendo convocada o tempo todo, demandada o tempo todo, porque o álcool e droga está na mídia, todo mundo discutindo, as forças conservadoras estão querendo dar respostas a isso, né? Então, para você estruturar uma resposta efetiva, é a longo prazo. Porque não adianta achar que aquela pessoa só é usuária de crack porque tem um problema de neurotransmissor, né? Ela tem outros problemas. Então, é uma discussão de base que envolve educação, envolve a cultura, envolve a saúde, o esporte e o jeito que está organizado as oportunidades para essas pessoas, né? Não adianta ser em rede na saúde, não adianta ser intersetorial, se não tiver uma relação com a sociedade, né? A produção da necessidade da droga, da forma como ela é olhada, é uma produção social, uma produção que é feita por todos os atores, não só pelos governos. Diadema, São Bernardo, eu andei como um robô desligando, eu parei numa rodinha com todo mundo alegre, outra tentativa, mais do que eu nem sei. Com a cabeça totalmente virada, tanto quanto pirada, até fumar eu fumei. Em 1 minuto amanheceu o dia e é como se fosse um acolhimento a pessoas que estão precisando de apoio, tanto psicossocial, o nome já fala, né? CAPS. O trabalho aqui a gente faz um trabalho em grupo, buscando uma reflexão, né, uma reorganização do indivíduo como pessoa, né, num lugar no mundo, a humanização também, né, eu acho que é o fator principal, assim, o trabalho que a gente faz em grupo é um resgate da história do sujeito. Eu me senti naquela situação de inconstância, entendeu? Acontece comigo, eu começo a fazer uma coisa, depois eu paro, largo pra lá e termino. Então eu vou aproveitar que eu estou conseguindo ficar calmo e tentar não ter esse ponto de bloqueio da saída, entendeu? Que me faz eu perder a razão. No grupo, eles encontram no outro a identidade, né? Ele vê na história do outro uma coisa muito parecida. E com os recursos que o outro
consegue encontrar dentro das suas limitações ou mesmo recursos interiores, soluções, novos formatos, e eles vão nessa troca construindo, né? Nada pronto, não há uma entrega, mas é uma troca no grupo. O que a gente hoje tem de equipamento substitutivo? O CAPS álcool e droga, que pode ser um CAPS 2 ou um CAPS 3, né? Que é o CAPS 24 horas, consultório de rua, as casas de acolhimento transitório, que estão virando política pública, que são casas especialmente para adolescentes, para acolhimento transitório de adolescentes, as equipes de saúde da família, e o álcool e droga tem que estar inserido na unidade básica de saúde, os NAFs tem que existir nessa rede. Então, são várias modalidades, várias estratégias de saúde para dar conta dessa questão. Nós temos um CAPS, que é um centro de atenção psicossocial, que faz atendimento intensivo, que funciona 24 horas, né, que tem profissionais especializados nesta temática e que atende um para adulto e um para infância e juventude, que são pessoas diferentes, em momentos diferentes, com abordagens diferentes, com técnicas diferentes de tratamento, né? Então nós temos um CAPS adulto e um CAPS infanto-juvenil que funciona 24 horas. Então esse é o coração da nossa rede, que atende a essas pessoas que estão nessa situação, né? São locais diferentes. Locais diferentes, espaços físicos diferentes, equipes diferentes, com formação inclusive diferente, né? Nós temos uma república terapêutica, que é o que o Ministério da Saúde chama na política nacional de casa de acolhimento transitório. E essa república terapêutica é voltada para a juventude, né? Nós não temos ainda para adulto. Então, às vezes, aquele menino, aquela menina tem que sair um pouco da família ou do ambiente comunitário que ele vive ou do espaço social que ele tem para poder dar conta de repensar a sua vida e repensar as suas questões no envolvimento com as drogas. Então, eles passam 3, 4 meses, a média tem sido 3 meses e 20 dias, mais ou menos, né, dentro da república terapêutica, sendo tratado pelo CAPS e com a equipe técnica ajudando a refazer os laços sociais, tanto com a família, como com a escola, como com o trabalho, se ele já está em situação de trabalho, enfim, já é um adolescente maior, né? Então, esse tem sido um equipamento novo para a gente, tem menos de 1 ano, mas fundamental para que a nossa rede possa ter, de fato, uma atenção integral, né? Vamos entrar? Bom, sejam bem-vindos. Isso aqui faz parte de oficina de reciclagem, que um dos atendentes faz com os meninos, de jornal. Bem legal, né? A capacidade é para 12 jovens. E como é que tá agora? Então agora a gente está com 8 jovens aqui. Mas assim, chegaram alguns, estão chegando outros, então 8 jovens até segunda-feira. De 12 até 18 anos. A casa é toda branca, né? Para adolescente é uma coisa bem legal. Eles acordam 8 horas da manhã, preparam o café da manhã deles, né? Que a gente compra uma vez por semana, então é bem legal. Tem sucrilho, leite, Toddy, é bem gostoso o café da manhã, umas frutinhas. Depois eles vão para atividades no CAPS, que é onde eles fazem o tratamento, né? Que nós somos um braço do CAPS, ADI. Eles fazem atividades lá durante a manhã e vão com acompanhantes. Depois eles voltam para cá, preparam o almoço e à tarde eles vão para atividades culturais. São 4 camas em cada quarto. Tá. E esse aqui é outra oficininha que eles fazem à noite para passar a vontade de usar droga. Então eles estão fazendo oficina de tecelagem aqui enquanto eles conversam. Bem legal. Aqui é a cozinha, onde eles fazem. E é bem legal, porque eles usam e lavam a louça. Porque tudo isso tem um desdobramento na organização de vida futura. Eu sempre falo, vocês merecem um lugar legal, vocês merecem um lugar arrumado, né? Então, como internamente é muito subjetivo e difícil de fazer esse trabalho, a gente começa pelo lado externo. Porque aí esse desdobramento é se acostumar com a organização. A gente está ampliando um pouco a visão de mundo, porque antes eles saíam da casa, droga, ou dormiam na rua. Agora eles estão conhecendo cinema, teatro, tinham uns que nunca tinham ido ao cinema, não sabiam o que era, né, uma sala de espetáculo. Então eles estão indo toda semana para o cinema, para o teatro, para show. Nós temos um dos cuidadores que trabalha no Cajuve. Então ele faz oficinas no Cajuve,
com 6 turmas. Então ele está fazendo a oficina aqui na casa com os meninos à noite, de teatro. Ó, as meninas, tem 2 meninas que chegaram agora, então elas deixaram as coisinhas e foram para atividade, nem arrumaram nada. Aqui é o quartinho delas. Aqui é uma sala de convivência, onde a gente faz as assembleias, onde eles assistem filmes, tem os jogos, que eles estão ali embaixo. Tem os jogos, tem conversa, roda de conversa, contação de história. Então aqui eles ficam à noite, né? Porque durante o dia a gente tem atividade o dia todo para eles. Cada cuidador cuida de uma parte. Um cuida da documentação. É o resgate da cidadania também, né? Então a gente tira todos os documentos que eles vêm sem nada. Às vezes não tem nem certidão de nascimento. Então a gente faz essa parte. Curso profissionalizante, tem outro cuidador que faz essa parte, outro que cuida de matrícula na escola formal, outro que leva para médico, dentista. Então, cada um cuida de uma coisa. Um cuida do esporte, que já matriculou na escolinha de futsal. Eles estão fazendo curso profissionalizante, a inclusão digital, também tudo de graça. A gente conseguiu essa parceria com o município, todos os serviços oferecidos pelo município. Não é uma coisa simples, não é uma coisa assim, sabe, tudo cor-de-rosa, não. Às vezes tem guerra, às vezes um esconde o remédio e a gente muda o procedimento. Em vez de dar na mão, esmaga, sabe? Tem umas coisas que a gente vai mostrando para eles que o que faz mal a gente vai tentar não deixar. E sempre a partir do cuidado, né? Do cuidado com eles, com a integridade deles, com a saúde, com o crescimento, desenvolvimento. Aqui na casa também, a gente tem uma oficina de horta que a gente chama Cuidando da Vida na Terra. Porque aí eles vêm como é preciso cuidar para que as coisas se desenvolvam. E como eu te disse, do lado externo é mais fácil do que do lado interno. Então, o reino vegetal serve para isso, né? Para a gente... Ele vê, olha, se eu cuido, nasce, se eu não cuido, não nasce. O adulto, ele faz um uso de droga, muitas vezes já crônico. É um uso que se iniciou na adolescência, né, e já está com ele há muito tempo. Infelizmente, a gente ainda não tem muitos mecanismos de trabalhar com a prevenção e quando o sujeito está em uso agudo, né, que é oferecer uma assistência que tem um impacto na adolescência. Né, os serviços que trabalham com criança e com adolescente geralmente pega o adolescente em uso agudo e não em uso crônico. Dificilmente você vê um adolescente com dependência química, fazendo síndrome de abstinência, né, síndromes clínicas mesmo. Assim. Você não vê, você vê um adolescente usando muito, mas é um uso agudo. Né? Que quando você oferta, você dá uma rede mais consistente, oferta outras coisas, um adolescente ele larga das drogas mais facilmente do que um adulto. Eles têm a coisa da redução de danos, então o cigarro é uma coisa que eles ainda precisam muito. Né? Então, assim, é o lugar deles fumarem ali. Tá. Porque senão eles ficam na calçada e pedem cigarro para todo mundo. Então entendi. A gente fuma aqui ali atrás. É a calçada, então. Aqui é a calçada. Que isso, eu vou no lugar de louco. Não vou. Não vou. E falava que eu não ia, não vinha, né? Não vinha. Não, vamos lá, vai ser bom para a senhora vai tomar um banho. Não, não vou. Deixa eu aqui. E a cachaça ali do meu lado. Eu vou ficar aqui com meus amigos e amigas. Agora que eu estou vendo que é amigo que eu quero ajudar. Mas eles me conheceram assim, eu estava lá bebendo, suja, com meu cachorro do lado. Mas tinha uns 15 por aí. Era assim a minha vida. E quem comandava ali era eu era líder, entendeu? Estava acabando a cachaça, eu já só olhava. Tinha que aparecer de qualquer jeito, aparecia. Parece uma coisa. Porque quando está acabando um prato de arroz e feijão, nossa, um pão, ninguém está. Agora, vamos comprar cachaça. Aparecia. Aí eu falei, não, hoje eu vou. Eles não acreditaram, eu vim. E aqui, para mim, é um lado que eu não conhecia, porque para mim era tudo, né? Sei lá, doido, tomar remédio. Não, aqui é uma coisa que a gente entende o que é viver. Um outro equipamento que nós temos também é o consultório de rua, que trabalha com uma equipe de redução de redutores de danos, que vai para a rua, trabalha do início da tarde até o início da madrugada e vai para os locais da rua, onde as pessoas consumem drogas na rua.
e vai abordar aquelas pessoas que não chegam no serviço de saúde. O programa de redução de danos começou em Santos, numa época que era bem assim forte a questão da AIDS em Santos, né? Então, começou em Santos esse projeto e foi expandindo pelo país, né? Na realidade, hoje em dia nós estamos assim com uma base bem estruturada mesmo aqui em São Bernardo. Nós estamos fazendo esse trabalho de campo, que o consultório de rua sai tanto para a demanda de população de rua, como eu falei, mas também dá atenção para a questão da criança e do adolescente, né? Fazendo uso abusivo de álcool e drogas, né? Então nós fazemos o quê? Palestras, nós conversamos com grupos, nós indicamos muitas vezes assim até se a pessoa precisa um tratamento, mesmo que não seja para ela ou para algum familiar. Então nós conseguimos aos poucos fazendo esse vínculo, né, vínculo empático, como a gente chama, para que assim quando a gente estiver por perto, essa demanda venha buscar na gente referência de como ela pode estar lidando com essa questão do álcool e da droga. O trabalho da redução é focado em cima do quê? Abordagem, principalmente, nós temos que ter aquele feeling, né, conversar com a pessoa, sentar junto, ouvir bastante. E nós não temos um foco em cima da abstinência, ou se o fator moral da questão da pessoa parar de usar, né? Mas e sim como ela vem usando, de que maneira que ela está partilhando os insumos, de que maneira que ela bebe no mesmo copo, na mesma garrafa, né, no mesmo gargalo, quando ela fuma o baseado, por exemplo. Ela passa o baseado dela para o outro, ou o canudo quando ela faz uso de cocaína ou de farinha, né, como falam, mesmo até a pipa, né? Então nós temos assim meios de chegar nessas pessoas e poder explicar no que está incorrendo, quais são os prejuízos que essa pessoa vai ter futuramente fazendo uso compartilhado com o outro, entendeu? E isso é a intenção que é a prevenção, evitar infecções, evitar a pessoa ter hepatites, ter tuberculose, mesmo o herpes, né? E quem sabe, né, até um contato mais assim endovenoso, né, a pessoa pode adquirir até um HIV, né, sífilis e por aí, né? Então nós focamos na questão da saúde o trabalho. Nós fazemos a observação, vamos até o local, observamos e depois, pegando esses dados de observação, nós criamos uma estratégia de como nós vamos atuar ali. Se a questão, por exemplo, a pessoa é usuário de álcool, assim, de Red Bull, ou está usando Smirnoff Ice, né? Geralmente o adolescente faz isso em alguns pontos da cidade que eles chamam de esquenta, né? Para dali, a partir dali eles vão para outros lugares. Então nós fazemos a observação. Primeiro, trazemos aqui para a redução, estudamos de que maneira que nós vamos atuar ali. E a partir daí nós passamos a ter um cotidiano naquilo. Nós toda semana passamos de volta, todas as semanas a gente volta no mesmo local, cria essa visibilidade. E muitos já vêm conversar com a gente a respeito do que é isso, consultório de rua, o que é redução de danos. E aí, com isso, nós vamos conseguindo fazer, né, atingir o objetivo. Como você disse, né, não é legal lá descer, filmar. Não. Dentro do carro, só pra gente parar. Isso, porque... Não. Mais à noite, né? Tá vendo ali no fundo? Lá no fundo, o que rola mais é o crack, entendeu? Ali, ó, naquele fundo. Cá tem um cachaceiro. Mas ali no fundo, ali, o negócio é outro. Eu acho que eu não gostava de mim, porque não é possível. Agora eu me olho assim, eu falo, meu Deus, que diferença. Porque ali, eu vou dizer ali, à noite, todo mundo procurava um lugar para dormir. Eu ficava na praça, eu, Deus e o cachorro. Podia chover, eu ficava ali. Cobertor, tudo molhado, molhado tudo. Ficava ali. O dia que deu enchente, que deu aquela enchente, não, eu fiquei ali, não sei como eu estou aqui ainda. Eu fiquei lá no meio da água, tomando a cachaça e sentada assim em cima. Aí foi um bombeiro que me tirou de lá, porque eu não queria sair.
Eu achava que era meu lugar, meu espaço. Nunca ninguém agrediu a gente. Fomos sempre bem recebidos nesse local aqui. Nunca teve problema. Com a gente não tem problema. Né? Com outros serviços já teve problemas, que para eles é caso encerrado essa praça aqui. Mas para a gente não, para a gente é foco ainda. E fizemos vários acolhimentos aqui de situações muito graves. O pai que me adora. Como é? O pai. Olha lá, aquele de frente. Ah, meu Deus. Como que eu conseguia ficar ali? Olha, eu ficava ali, às vezes, sozinho, e eles cada um pra lá, pra lá. Se a pessoa perguntava, tá precisando de alguma coisa, tia. E no frio, então, nessa época do ano, não terror, né? E eu não saía dali. Não adianta só abrir um serviço, abrir a porta e ficar passivamente esperando que as pessoas venham. A gente tem que estar lá, onde as pessoas estão, na verdade, consumindo. E a equipe de redução de danos, que tem informação específica para isso, aborda essas pessoas na rua, faz vínculo, ajuda a fazer uso dos dispositivos da redução de danos, mas também ajuda a fazer vínculo com o próprio sistema de saúde, se for necessário. Muitas dessas pessoas abordadas na rua já chegaram depois para os nossos serviços, estão hoje vinculados a um processo mais integralizado de atendimento, de atenção. Quando a gente geralmente para aqui, tem várias pessoas, na realidade, que até algumas tratavam lá no CAPS, que existia um rapaz, né, que foi quem encaminhou a dona Nilza, pediu várias vezes, que é Alex, né? Várias vezes pedia, dá uma atenção para a dona Nilza, por favor, que ela não está legal, ela teve um AVC há pouco tempo, vê se vocês conseguem lidar. Mas a dona Nilza é irredutível, ela não queria de forma nenhuma, não gostava, nunca assim tratou a gente mal, né, tal, mas muito pelo contrário, né, a gente às vezes sentava ali, a dona Nilza tinha um carinho com a gente, queria pegar no meu cabelo, né, e acho que foi aos poucos. E para a gente foi uma surpresa quando a dona Nilza quis ir acompanhada, né, para o CAPS, para ter a atenção. Então para a gente também foi uma surpresa, né? A gente não esperava. Também não considerávamos um caso perdido, porque para a gente não tem caso perdido, entendeu? A gente volta e continua, faz de novo a oferta, e faz de novo, e faz isso. Uma hora acontece. Eu vivia lá. Era de manhã, o café da manhã era cachaça. Comia de vez em quando. Sabe, era só aquela conversa sempre. Aquela muita coisa, muita coisa. Quer dizer, ninguém ajuda. Pai, mãe, não tem. Os irmãos, cada um. Então eu queria uma ajuda. Aí apareceram eles, aí eu vim pra cá. E no primeiro dia foi um horror, porque eu dormi aqui. Agora que eu vou para o albergue. Por enquanto, a redução de danos existe o agente redutor de danos, né, que são os dois meninos que estavam aqui, né, eu que sou o coordenador desse programa, e o consultório de rua, que vai começar a trabalhar de uma maneira ampliada, que vai ter um médico generalista, um psicólogo, um enfermeiro e um TO, né. E nós estamos agora conseguindo fechar a questão da escola de redução de danos também. Provavelmente essa escola vai estar trabalhando com 6 alunos. Esses 6 alunos vão estar sendo capacitados para trabalhar tanto na parte teórica como no campo também, que vai unir a equipe. Então, por enquanto, são 2, 3 comigo. Mas daqui a pouco vão ser 12. São esses 2 aqui? Esses 2 aqui. Mas por mim aqui. Às vezes as pessoas limitam porque colocam a questão técnica à frente do trato da pessoa, né? E o que a gente trabalha, o diferencial é isso, tratar o próximo como se fôssemos nós mesmos, né? Com o tempo, o redutor ele passa a abordar qualquer demanda, seja o adolescente, seja o adulto, seja o profissional do sexo, o morador de rua. O redutor ele vai aprendendo com o tempo a lidar com todas essas demandas, né? Porque acho que se despe, né, esse estereótipo, né, do jovem trabalha com o jovem, o idoso trabalha com o idoso. Aqui a gente não adota tanto essa prática. Na realidade, a gente quer que o redutor trabalhe com todas as demandas e aprenda, né? À medida que ele não sabe, que ele tem dificuldade, observa o outro. A gente aprende muito com o outro. No começo era muito difícil para mim, porque assim, às vezes conforme você faz vínculo, você vai levando um pouco isso para casa, porque você cria um vínculo tão forte com o usuário, que você acaba vendo que como eu estava falando, poderia ser o meu amigo, poderia ser, sabe, a mesma questão. E aí, às vezes, com o tempo você vai aprendendo que tem coisas que o Douglas tem que deixar a partir do momento que eu saio de casa, e o redutor
pegar a partir daí, né? E aí isso é com o tempo, mas é difícil às vezes. Tem umas histórias de criança, umas coisas muito difíceis. Mas isso você vai aprendendo com o tempo mesmo. Ontem aconteceu um caso desse de uma usuária que ela tá grávida, né? E o outro usuário que a gente conhecia, ele é o companheiro dela, né? E a gente presenciou uma situação meio complicada, onde que ele viu que ela não estava utilizando preservativo com ele. Aí ontem eu voltei meio questionando isso ainda. Assim, tipo, eu não consigo desprender tanto isso de mim quanto eles, né? A gente colhe sempre os dados, cada dia tem uma história diferente. No caso essa, a gente já está há um tempo abordando essa pessoa, só que até então a gente faz a recomendação para a prevenção, mas acontece, de repente a menina ontem se queixou, né? Que estava com algum problema, não sei, a gente indicou, ela falou que estava grávida, a gente indicou o pré-natal, o cuidado, né? Só que aí nós percebemos que isso tem uma outra coisa um pouco mais sinistra por trás, que o cara não quer que ela saiba, entendeu? Que ele está com uma sífilis, entendeu? Então, nós vamos ter que tomar uma medida no meio dessa situação, porque quando envolve, como eu falei, a criança, aí já se agrava, porque aí não depende mais do adulto só. Aí nós temos que fazer a intervenção. Ele tem que ter consciência que ele precisa usar camisinha, ele tem que ter consciência que a mina dele precisa passar no médico, precisa fazer o pré-natal, precisa tomar retroviral, precisa tomar os antibióticos, benzetacil, seja lá o que for, ela precisa passar por uma avaliação clínica. A gente sabe que isso não é simples, né? A redução de danos ela é muito controversa ainda, mesmo sendo uma política nacional, né? A redução de danos ela é a política nacional, né? Do tratamento a usuários de droga, mas a gente sabe que tem uma parcela da população mais conservadora que acha que fazer isso é incentivar o uso. Então, levar informação não, mas dar uma seringa, mesmo sabendo que a gente assim não dá uma seringa para quem quer, né? Assim, para o cara retirar essa seringa ele tem que trazer né? Tem um controle aí, mas para muita gente isso você incentiva o uso. A gente tenta não entrar muito nessa discussão ideológica, porque às vezes a gente fica numa discussão ideológica e a gente perde o próprio usuário nessa discussão. A gente tenta ir mais pela via da promoção à saúde, né? E acho que com números mesmo, né? A gente desenvolvendo essas ações e a gente aumentando o número de pessoas que procuram serviço de saúde, né, isso é um indicativo importante que a gente não está incentivando, a gente está criando acesso para essas pessoas irem se tratar. De madrugada dedo eu fui buscar, como um privado noturno, sei lá, eu não sei, vi muitos olhos famintos, que com astúcias de gato roubarão mais ainda a minha intenção. Eu sou psicóloga de um centro de saúde, que é a base do SUS, do Sistema Único de Saúde, né? Então, o SUS é dividido em atenção primária, secundária e terciária, e a primária é aquela que organiza toda a rede, né? E dentro da atenção primária, nós temos a equipe de saúde mental, que no meu caso é uma psicóloga, uma TO, pediatras, ginecologistas, clínicos gerais, enfermeiros, auxiliares de enfermagem, odontologia. É um conjunto, né, de profissionais que dão conta de atender a população no sentido de acompanhar essa população pela vida toda. Então, a gente trabalha muito com a promoção da saúde, com a prevenção de doenças e com esse acompanhamento de hipertensão, diabetes e outras questões como, por exemplo, da saúde mental, né? E aí, o fato de eu estar lá no território, eu sou uma das pessoas mais próximas dos usuários de substâncias, né? Porque eles estão no território, nós estamos falando de um sujeito que tem casa, família e tal, e está lá no espacinho dele. E aí, qual que é o meu papel? É acolher esse usuário, identificar essa demanda e aí, ou atendê-lo nesse espaço que eu atendo, ou encaminhá-lo para a rede. Que essa eu acho que é a grande jogada e o grande desafio da saúde mental no SUS. Por quê? Porque a gente precisa aprender a se comunicar, né? Então, o usuário que é meu hoje, ele é meu para sempre como atenção básica. Se eu identifico que ele está passando por uma crise, por uma dificuldade em que eu não vou dar conta dele nesse espaço, eu encaminho ele para a especialidade, que são os CAPs, que são os Centros de Atenção Psicossocial de Álcool e Drogas, né?
É importante que esse CAPS esteja totalmente alinhado ao meu trabalho e eu alinhado ao trabalho do CAPS, porque é o mesmo paciente com diferentes profissionais, né? Então, a comunicação entre a gente é fundamental, que a gente, na verdade, fala que a gente compartilha casos. Quando você só oferece a internação como tratamento, você tem porta giratória, né? O sujeito entra e sai e não produz efeito, né? Diferente se isso a gente tem um recurso dentro do projeto terapêutico dele, que aí sim a gente vê que faz sentido, né? Então a gente entende que o tratamento, você tem diversas ofertas de acordo com a necessidade do sujeito, entendendo que as unidades básicas e o CAPS, esses sim são a porta de entrada, né, para a pessoa que tem o desejo de se tratar. Tem paciente que é meu, que eu atendo, e que também é atendido no CAPS, então ele frequenta os dois lugares e a gente faz as trocas o tempo todo. Ora, ele acha que o centro de saúde é o lugar que vai dar conta dele mesmo, que ele não dá muito conta de sair do território dele e tal. Ora, ele acha que o CAPS-AD é o espaço em que ele convive com outras pessoas que são usuárias, que ele tem contato com profissionais especializados também, que estão mais voltados a isso e tal. E aí, mesmo que ele fique só no CAPS, ele precisa de um atendimento clínico, ele precisa de um acompanhamento odontológico, e aí a gente acaba amarrando isso, que é a rede. Essa é a rede de saúde mental, né? É assim que a gente entende que deve funcionar. Quando o CAPS-AD identifica que ele não é um serviço que vai dar conta da demanda sozinho, que eu acho que essa é a grande jogada da questão de álcool e drogas, existem outros dispositivos na rede que também precisam se comunicar, né? Então, a gente tem os leitos de retaguarda em hospitais gerais, né? Isso aqui é a enfermaria de hospital geral, né? Então, a gente abriu esse lugar faz 1 ano. E faz toda a diferença porque o conceito é para ser uma enfermaria de saúde mental em hospital geral integrada à rede de saúde mental. Todas as internações, os serviços de retaguarda, eles são regulados por uma central de regulação. Isso faz toda a diferença porque o pedido já vem trabalhado e já vem qualificado pelos CAPs ou pelas equipes de saúde mental do centro de saúde. Então, ó, aqui é o refeitório e a sala de TV, né? Internação é necessária? Sim. Agora, é necessária para um período intensivo de cuidado e também de uma articulação do cuidado numa rede diversificada, porque não adianta ele ficar sem usar drogas enquanto está no ambiente protegido. O que adianta é que a gente articule a reabilitação dele para que ele ou tenha redução de danos, ou fique sem usar droga um período, ou diminua o padrão aí de uso, mas vivendo em sociedade, né? E inserido num centro de convivência, num CAPS, num centro de saúde, a sua família sendo acompanhada. E essa é a segunda parte de nossa missão, a articulação do cuidado. As internações são sempre de baixa permanência, né? A gente tenta em Campinas trabalhar muito com a ideia de que ele fique o menor tempo possível longe da sociedade. Se a gente trabalha com um giro rápido, um giro de 15 dias, 20 dias e articula essa rede o mais rápido possível, a gente otimiza esses leitos e não precisa ter um lugar cheio de adolescente. Aqui é um leito típico, vocês estão vendo que é vidro, aí vocês perguntam, nossa, mas eles não quebram vidro? Não, eles não são animais, eles são gente. A gente teve só um caso que quebrou um vidro só, mas aí toda a enfermaria com esse padrão de luminosidade, né? Banheiro, tem 2 camas, caso aquilo que eu falei, se o familiar aí quiser dormir junto, ele vem e fica junto. São 2 médicos, 2 psicólogos, 2 terapeutas ocupacionais, uma assistente social, um enfermeiro de plantão e 2 a 3 técnicos de enfermagem. Então, é uma equipe bem multidisciplinar, não há nenhuma prevalência de uma classe profissional ou outra, e tem também programa de residência em psiquiatria que a gente faz integrado à rede. E a gente trabalha com modelo de referência, entendeu? Até hospitais gerais com um modelo mais antigo, é o médico que manda, entendeu? É o médico que manda na alta, na evolução do caso. Aqui não. O médico é parte da equipe, mas quem manda no caso é a referência. O que uma referência faz? Por exemplo, o usuário chega, ele ganha referência. A Patrícia, psicóloga, é a referência do caso.
A função dela, além do núcleo da psicologia, é de articular o cuidado com a rede. Aí o pessoal fala assim, mas isso é trabalho da assistência social. Eu falo, não, isso é trabalho do campo da saúde mental, de articular o cuidado em rede. E aí esse usuário volta para mim e eu dou a continuidade do atendimento. Então, dentro do serviço, eu posso ter vários dispositivos. Eu faço tanto visitas domiciliares para aqueles que não conseguem, às vezes não procuram de forma espontânea o atendimento, e aí as agentes comunitárias de saúde chegam até mim, Carla, eu estou com um etilista da rua tal, ele está um pouco acamado, ele está com dificuldade já para sair de casa, ele está sentindo muita dor. Aí eu vou junto com um clínico, ou com a enfermeira, ou com a própria agente de saúde, para iniciar uma intervenção. Né? Isso é uma coisa que o CAPS-AD não chega, é de responsabilidade da atenção primária mesmo. A gente faz reuniões que a gente chama de reuniões integradas. O serviço de referência, por exemplo, o CAPS-I, a gente e a família. Porque isso é incrível, às vezes o CAPS-I não estava conseguindo acessar a família. E o hospital tem uma coisa simbólica, que sei lá o que acontece, que o povo obedece mais, a família vem, fica presente, acha que é grave. Às vezes o caso não mudou, entendeu? Mas só está num lugar diferente, a família se implica mais. Então a gente aproveita esse momento para chamar o CAPS-I, a família, a gente, e ajuda a mediar. As famílias, de um modo geral, ficam muito sofridas quando tem alguém na família nessa situação, né? E a tendência, não porque a família seja ruim, não porque a família não queira, é dizer, pelo amor de Deus, tira de mim isso, né? Põe em algum lugar e cuida, e me devolve bom. E no tratamento. Só que eu vou fazer um tratamento psiquiátrico, porque eu também preciso. Meu teatro já é mais de 10 internações. Recai, volta. Ficou já 1 ano sem a droga, se tratando aqui dentro. Aqui dentro mesmo, já foi várias internações. Mas aqui é o lugar que ele também gosta daqui. Quando ele está querendo mesmo se tratar, ele mesmo pede para vir, ele pede para internar. E teve a última internação que foi aqui dentro também. Dessa internação para cá, graças a Deus, ele está bem. Eu já faz muito tempo que estou aqui. Quando eu vim no fundo do poço. Já tive diversas recaídas, já fui para o fundo do poço diversas vezes. E é aqui que a gente se levanta. Se levanta tendo a experiência de um, a experiência do outro, vendo que o problema da gente não é só da gente, que o problema da gente também é dos outros, e que tem muita gente que tem pior que o nosso. Então a gente vai aprendendo. Encontrei muito amor aqui no CAPS, todo mundo me deram muito amor, experiência, né? Eu vou aprendendo, vendo o passamento do sofrimento de uma, de outras. Então, a gente vai aprendendo, né? Vai crescendo. E quando eu vi que eu precisava dar um basta, e ele também, nós fomos lá, aquele poço que era aberto, que nós já estávamos naquele fundo, nós foi levantando devagarzinho, 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 chegamos na tampa do poço e fechamos. Falou, basta, é agora. Esse grupo já é um grupo antigo, é um grupo de família, né, familiares de dependentes químicos. A maioria são pessoas que já vêm fazendo tratamento há algum tempo, né? Tem filhos, maridos, né, com algum problema de dependência química. E o objetivo do grupo de família é tratar a família, né? Cuidar da família para que ela mude de foco. Você pode procurar todos os funcionários que tem aqui, você não vê falar mal de nenhum. Todos eles. Eles trabalham em grupo, eles têm reunião praticamente direto, para todos saber, porque um acompanha mais, o outro menos, mas eles têm reunião que eles sabem tudo que acontece com todos. Então, se você perguntar para qualquer funcionário que detalhe de um internado, de um que frequenta, eles te dão detalhes, eles trabalham em grupo. Então, esse daqui tem esse determinado problema pior, nós vamos trabalhar em cima dele. Aquele lá, o problema é para outro lado, mas é isso que ele precisa. Então, eles acolhem mesmo e tratam tudo, de atividade, eles procuram ajudar tudo. E é importante, chama a família. Toda vez que ele ia se matar, ele me chamava, eu ia. Então, quando foi agora, depois que ele casou, que teve o filho, uma vez ele brigou lá com a esposa dele e diz ela que ele queria matá-la. Então, ficou aquela história, ela me ligou para mim ir lá porque estava ruim, eu fui. Dentro, eu senti isso, depois eu ia chorar depois, entendeu? Eu falei, não vou fazer isso. Eu falei assim, manda ir ver. Aí ele fala assim, então eu vou ganhar o mundo. Eu falei, ó, eu não estou te mandando embora. Agora, a opinião é sua. Só tem uma coisa, depois que você tirar os expedientes dessa casa, não volta mais não.
dói na nossa casa, nosso coração. É difícil, né? Não é fácil. A minha esposa fala assim, mãe, dá pra senhora deitar-se um pouquinho do meu lado? No sofá. A minha esposa fala, ô meu filho, eu tô tão cansada e a mãe não tá boa. Ah, mãe, porque eu tô vendo voz e eu não consigo dormir. Eu não encontro sono. Cheguei lá, ele estava com uma faca lá, que queria matá-la. Não, ele ia se matar, que ele queria se matar. Daí eu peguei e falei assim, bom, catei, conversei, tirei a faca dele, guardei. Ele pegou e falou assim para mim, não sei por que a senhora veio aqui. Eu falei, você não sabe por que eu vim aqui? Então vamos ver. De agora em diante, nem que me chamar eu não venho mais. E falei para outro meu filho que foi junto, que é bem equilibrado. Daí eu falei para ele, olha Wagner, vamos embora, que ele não vai se matar coisa nenhuma, nunca mais ele vai querer se matar, porque eu não vou vir mais acudir. E vim embora, nunca mais ele fez isso. Claro que se ele ligar, eu vou outra vez, né? A família também tem que ser atendida. A família também tem que ter um profissional cuidando dela. Não é só falar para ela assim, se vira. Você não vai internar, vai ficar na tua casa e pronto. Não, tem que ter uma equipe cuidando dela. Tem que ter uma equipe pensando essa família junto. Muitas vezes você tem que ajudar a mãe a procurar um trabalho. É pensar a família como um todo, não é colocar para dentro ou o menino ou o adulto que está naquela situação. É colocar aquela família para dentro, aquele grupo social para dentro. Pode não ser a família mais tradicional, pode ser um grupo social que dá o suporte afetivo para aquela pessoa, enfim. Mas é fundamental que o espaço de qualquer lugar dessa rede que esteja atendendo essas pessoas, coloque a família para dentro do processo de construção da saída também, né? Não só como parte do problema, a família é parte da saída do problema, né? Ela tem que ser valorizada, tem que ser colocada para dentro e ela tem que ter suporte. Um dia chegou 3, de manhãzinha cedo, era 5 e pouca da manhã, veio bater palma. Quando eu saí, eu ponho a cabeça na porta. Tem um negócio comigo que tu me chama, eu já vou direto. Quando eu cheguei, carmou assim. Aí ele falou, o Zé tá aí? Eu falei, aqui não tem Zé. Ele falou, não, é o Cristiano, é porque não é mudo não. Aí eu falei, ele tá dormindo. Ele falou assim, dá para o senhor chamar ele? Dá para o senhor chamar ele, pode eu conversar um pouco com ele? Eu falei, você não pode passar um recado para mim? Aí ele falou, não, o negócio é com ele. Aí eu fui lá, falei, chamei ele, falei, Cristiano, tem 3 caras aí te chamando. Aí ele falou, de que jeito esses caras? Aí eu expliquei mais ou menos a aparência, ele falou, fala que eu tô dormindo. Aí eu falei, é difícil de acordar o pai passar cada coisa, né? Hoje ele tá bem, né? Pode acontecer dele recair? Pode acontecer, né? Então, mas para isso não acontecer, a gente tenta, né, trabalhar essa questão nos grupos e tudo mais, né? Mas o senhor, uma coisa que é importante, para o senhor não ficar criando muita expectativa, né? Que, não, agora ele vai melhorar e vai ficar bom para sempre, né? Mas, assim, sempre ter um pezinho atrás, né? Não que tem que ficar vigiando, né? Mas, assim, saber que a recaída faz parte, né? Acontece. O importante é a família estar preparada para isso também, né? E aprender a lidar com isso. E aí, assim, caiu, beleza, mas vamos levantar, né? Então, não deixar que essa recaída fique uma coisa que ele vai para o fundo do poço, mas evitar a recaída e se recair, então vamos levantar junto, né? Isso é importante. O dependente sofre mais do que a família. Então, a gente, coisas assim que a gente discute aqui, por quê, né? Com a visão de um, com a visão de outro. Então, tudo isso é muito rico, o grupo ajuda muito, porque você começa a fazer comparação, porque, por exemplo, ele está na minha frente, eu estou vendo ele de frente, eu estou encarando ele de frente, mas quem está do lado vê por outro ângulo. Então, a doença, tudo é assim, tem vários ângulos, você às vezes vê por um, se fixa naquele e outra pessoa está vendo de outro lado. Então, quando você junta, fala, isso é assim, ela fala assim, não, mas eu estou vendo diferente. Então, é onde tem essa troca, esse aprendizado, isso daqui, o grupo em si ajuda muito. E aqui, por exemplo, um pouquinho antes de você chegar, a Lilian estava passando para nós de uma pessoa que frequentou esse grupo muito, muito querida, todo mundo gosta dela, e de repente ela sumiu. E a gente acha falta. Cadê a Elaine? Cadê a Elaine? E eu já falo assim, gente, liguei hoje para a Elaine para perguntar para ela. Não, ela não está podendo vir, mas ela está achando falta, ela vem. Então, isso daqui, sabe, é uma coisa muito rica.
que tem de união, de acolhimento. Isso aqui ajuda muito. Nessa madrugada quente eu não estou diferente de cada rosto que olha pra mim. Eu quis dar uma de forte nesse covil de gente. Não dá pra te esquecer, seu olhar tá em mim. Depois que eu virei palhaço, cara... A oficina de palhaço surgiu aqui no CAPES, né? Mas essa história de trabalhar com arte e psiquiatria já surgiu quando eu estava na residência. Quando eu estava no 2º ano da residência, eu chamei um amigo meu que é bailarino e a gente fez um grupo com os pacientes que eu atendia para trabalhar dança e psicoterapia. Aí eu me formei, vim trabalhar aqui no CAPES. Aí quando entrou essa administração que vem junto com o movimento da luta antimanicomial e da reforma psiquiátrica, eles aceitaram que eu começasse a ideia do palhaço. Você não tem um batom para emprestar aí? Sempre tive problemas com álcool, sempre tive problema com droga, mas com drogas eu parei tipo com raiva. Aí depois tive recaídas e depressão também e tudo mais. E o cume, o clímax foi a tentativa de suicídio, que foi quando eu fiquei em coma, que eu falei lá, entubado e tudo mais. E depois disso daí, nunca mais tive nenhum desse tipo de problema, né? Eu tenho um mês que eu não bebo, entendeu? Tô amando, mais gostoso, tá delícia. Aí veio esse nome, Nó Cego. Eu já incorporo bem ele, cara. Tem tudo a ver, né? É bem que é uma lente de aumento sobre o que a gente é, sobre as personalidades, sabe? Se o cara é aquele cara preguiçoso, então o personagem não, o palhaço dele tem que ser algo do ócio mesmo, sabe? Aquele cara que não quer nada com nada mesmo. E é sempre uma lente de aumento. Quando vocês ver a cena, vocês vai saber tudo de mim, cara. Seu nome? Eu sou o palhaço mais novo, eu sei o nome dele, mas esqueci. Eu também não sei. Agora eu não tenho nome. O meu é Pipinela. Come on, baby, light my fire. Fiapo, lindo, tô apaixonada por ele. Por que será fiapo? Já tá Porque é magrelo. Essa camisa que você vai usar, Edson, por baixo? Se você vier psicologicamente bem, você faz um trabalho bom. Agora, se você vier psicologicamente ruim, você não vai fazer um bom trabalho. E o palhaço, ele tem que distribuir energia. Ele tem que ter um brilho no olhar, ele tem que ter comunicação, entendeu? Então, esse é o trabalho que eu vim aprendendo com meus professores. Um pouquinho de história. Sempre na saída tinha aqueles coleguinhas lá, né, entre aspas, que chamavam, vamos ali e tal na praça, e ia fazer as coisas erradas. Um dia uma professora que gostava muito de mim, ela falou, poxa, você tem algum problema? Eu acabei desabafando para ela, né? Porque tinha aquele problema que era fora dali daquele ambiente cotidiano, em casa. Nossa, cara, chegava todo dia à tarde. Então ela me aconselhou, falou, vou te encaminhar pro CAPES, tal, você quer? Ela perguntou se eu queria, e eu falei, quero. Foi difícil, né, porque sempre tinha aquela coisa, eu tava com o pé lá no CAPES e eu tô na rua. Mas chegou uma hora que eu consegui me aprumar, cara. Eu falei, não, cara, eu vou tentar seguir esse caminho, é uma oportunidade e eu não quero desperdiçar, sei lá, cara, o que eu tenho de bom, sabe? A gente vai até uma comunidade, que chama Comunidade Padre Pio. A gente vai apresentar uma esquete que a gente tem, que é uma dramatização de uma família de dependentes químicos, e depois tem uma palestra. Meu amuleto da sorte, de trabalho. Meu blush. Do you always know my mind? Essa eu não sei, caramba, eu não sei. Eu não sei inglês, tá bom. O meu inglês tá bom. O objetivo é justamente esse, né? É trazer não só colocar o palhaço como uma atividade terapêutica, mas levar essa característica do palhaço, né, que é a expressão da alegria, para a vida deles. Esse é o maior objetivo. Olha lá, chegou o outro. Aqui, ó. Isso, não pare de dançar. Isso. A hora que eu entrei com o palhaço, eles começaram a ficar no tratamento. E tem alguns que já estão há 3, 4 anos fazendo essa história. E foi, assim, transformador não só para eles, como para mim também. Na dureza, senta à mesa do café
bebe um gole de cachaça, acha graça e dá no pé. A ideia da oficina é essa, transformar as pessoas, fazer com que o presente da gente que tá fazendo palhaçada, esse presente fique mais forte do que o passado, a história de vida da gente que às vezes é triste, é difícil. Então a ideia é essa, fazer o presente ficar mais presente do que o passado. Que muitas vezes, né, o passado fica mais presente do que o próprio presente. Confusão eu não arrumo, mas também não peço arrego, eu eu tenho fé no meu apego, eu só posso deixar mesmo, qualquer um faz cabuné, como vampiro e morcego, é o homem e a mulher, o meu linguajar é... Você quer me matar, Valdinei? Você quer me matar? Hein? Você não tá vendo o meu esforço de manter essa casa limpa? Eu vou levar você pro CAPS, porque eu ouvi falar que tem um CAPS aí que cuida das pessoas que usam drogas. Como você, no caso, tá usando drogas, Walt Disney. Eu vou lá. Eu vou lá. E você com essa história de droga?